civil formado pela Escola Politécnica da UPE, foi coordenador da Defesa Civil, CODECI, diretor de obras da URB, secretário de Planejamento, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Prefeitura do Recife. Atualmente é diretor da MR Artefatos. Ao final do evento, sortearemos uma bolsa do nosso parceiro Central Base com o curso Perícia e Avaliação de Imóveis Urbanos. Palestrante e auditório, é seu. Eu posso ficar aqui embaixo, então? Tranquilo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente aqui no CREA. Nós tivemos aí uma oportunidade no ano passado para apresentar um produto, que era o painel Lightwall, que é essas amostrinhas que tem aqui. E nós da MF Artefatos nos preocupamos muito com a questão inovação. E por que isso? Porque acreditamos que a inovação ela vai trazer soluções para diversos aspectos dentro da construção civil e que não só reduzindo a questão do custo nas obras, mas principalmente garantindo a qualidade do produto. Então, na hora que você faz um produto industrializado, você tem a certeza de que esse produto ele chega com maior qualidade dentro das obras. E no dia de hoje, a gente trouxe aqui duas pessoas, que é o professor Cláudio Teles e o Paulo Cabral, da MC Bauchimie. O professor é o nosso consultor na área de concreto e Paulo Cabral, através da MC Bauchimie, são os aditivos que nós utilizamos, que é importantíssimo, tá certo, na fabricação das argamassas, do concreto e tudo mais. Então, vou fazer um breve histórico do que é a MF Artefatos, muito rapidamente, para que a gente possa entrar exatamente nessa questão mais técnica do dia de hoje, que é exatamente falar sobre a argamassa estabilizada. E por que nós fomos buscar isso? Demanda da construção. Quando a gente descobriu ou identificou esses painéis de concreto leve em Portugal, foi para tentar buscar uma solução industrializada para as nossas construções que não ficassem única e exclusivamente refém de bloco cerâmico, de bloco de cimento, ou até outras tecnologias industrializadas como o próprio drywall, mas que você não tem o uso indiscriminado dentro da construção. A gente tem limitações do ponto de vista de fachada, não só de resistência mecânica, mas com relação à estanquidade. Então, por que não buscar um produto que possa agregar todas essas possibilidades? E foi aí nesse ínterim que a gente foi buscar esse painel Lightwall. E a partir do momento que nós chegamos nas construtoras para poder comercializar esse produto, identificamos uma demanda altíssima dentro das construtoras no processo de industrialização da argamassa. Existe um anseio, existe uma demanda, mas não existe, ou tem pouco, se existe, é verdade, mas tem poucos fornecedores que atendem a essa parcela de necessidade da maioria das construtoras. E a gente vê que no mundo inteiro, e aqui no Sudeste e no Sul, é bastante utilizado. E por que na nossa região ou no nosso estado não é? A gente ficou até impressionado quando você pega uma região como Alagoas, o estado de Alagoas se usa mais do que aqui. E por que isso? Então procuramos estudar um pouco esse mercado, procuramos pessoas, tá certo, com competência para nos ajudar a desenvolver esse produto, tá certo? E é isso que a gente juntou ao longo desses últimos 4 anos, na busca de trazer soluções inovadoras para a área da construção aqui no nosso estado e, por que não dizer, no Brasil. Tá certo? Então, nós vamos convidar aqui agora o professor Cláudio Teles para que ele possa expor para vocês aí a questão da argamassa estabilizada e aproveitar todo esse conteúdo, que é uma pessoa que tem mais de 35 anos de experiência nesse mercado, de concreto, de argamassa, e que, sem dúvida alguma, acrescentou muito na nossa empresa. E Cláudio, concluindo a palestra dele, nós vamos entrar com o Paulo Cabral, da MC Bauchimie, para poder tratar mais especificamente a questão dos aditivos. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Vou ficar aqui, senão eu sou pequenininho. Pessoal, boa noite.
estou aproximadamente aí 38 anos, do mês 60, envolvido com concreto e tecnologia de concreto aqui dentro de Recife, né, especificamente dentro de Recife. Eu também sou professor de matemática e trabalho como professor em escola pública, que é o meu grande foco. É trabalhar com essa garotada aí que precisa de muito mais do que a gente pensa. Pensei que ia deixar de trabalhar na construção civil. Até os colegas aí, né, ficam sempre brincando comigo. Eu, na verdade, eu pretendia deixar o ano passado, quando eu me aposentei da construção civil, eu pensava em deixar o mercado da construção civil e focar exclusivamente na educação. Mas aí houve um convite para que eu fosse conhecer a Smart Massa MF. E eu fui. Eu até conversava com o Fernando um dia desses, que parecia até que eu estava muito estrela para ir para lá, mas não era isso, né? Eu precisava de, se eu fosse trabalhar em alguma empresa, que eu visse que era uma coisa séria, uma coisa que realmente viesse, não é, a aumentar dentro do que eu já tinha conhecimento. E que eu tivesse credibilidade que aquilo realmente ia acontecer. E eu fui para lá e realmente é o que está acontecendo, né? Nós estamos lá tentando, né, as unhas de dentro, né, metendo bronca lá, tentando trabalhar com argamassa. Eu não entendo por que até hoje Recife, vamos falar de Recife, né? Recife não usa argamassa. Né? Recife não usa argamassa. As construções de Recife, elas são muito preocupadas com concreto de cimento e só. Eu sou um crítico de controle de qualidade. Eu acho que controle de qualidade está muito além do que a gente faz hoje e de como a gente vê. Controle de qualidade não é custo. Controle de qualidade é investimento. E controle de qualidade não se faz com qualquer pessoa, não. Controle de qualidade se faz com pessoas que realmente têm condições de fazer, não é? E com os materiais adequados. Quando se trata de argamassas, a gente vê no mercado aproximadamente, eu não sei o número não, mas é aproximadamente aí uns 30%, né, do volume de obra, ele está mais ou menos dentro de argamassa aí. É um número parecido com isso. 30% mais ou menos dentro de argamassa. 30% é um número muito grande. É um número muito grande, né? Por que a gente não trata a argamassa do mesmo jeito que a gente trata o concreto? Por que a gente prefere fazer a argamassa dentro de uma obra onde a gente vai ter estoque dentro de obra, a gente vai ter betoneira dentro de obra, a gente vai ter todo um processo dentro de obra que a gente poderia terceirizar esse processo, né? E trocar esse trabalho artesanal que a gente faz, porque é artesanal mesmo, né, por um trabalho industrializado. Concreto de cimento é muito mais complexo do que a gente pensa. Concreto de cimento não é quantidade de cimento que vai dar qualidade ao nosso concreto ou à nossa argamassa, não. O principal desse conjunto são os agregados. Se você não tem um agregado de qualidade, você não vai ter um concreto de qualidade. Né? Um dia eu estava comentando que você tem dois tipos de concreto. Né? Você tem dois concretos com os membros FCK e você tem um concreto com os membros FCK e com consumo de cimento diferente. Você tem um consumo mais alto e um mais baixo. E eu estava dizendo que o consumo de cimento, o concreto com consumo de cimento é mais baixo, seria melhor, é um concreto de melhor qualidade, e as pessoas não conseguiam entender o que eu estava dizendo, porque o pessoal achava que consumo de cimento, que quantidade de cimento
dentro de um produto, né, dentro dos agregados, é quem vai dar qualidade, quem vai dar resistência. Pelo contrário, o cimento é nocivo, pô. Né? Cimento demais, cimento além é tão nocivo quanto água. É tão nocivo quanto água. Então, dentro de obra, o que a gente vê é o seguinte, um dia trabalha uma equipe, outro dia trabalha outra, fazendo argamassa ali. Ó. E no outro dia trabalha outra. E você chega lá e pergunta, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo argamassa aqui por reboco. Como é que você faz isso aí? Eu uso um traço aqui, um de cimento e 4 de areia. E como é que você faz? Eu boto um saco de cimento, 4 carros de mão de areia, pronto. Né? Ele não entende que 1 para 4, né, são 4 medidas iguais. E você pergunta a ele, quanto você bota de água? A gente bota quanto pega aí e tal. Né? E você vai ter, né, em cada betonada daquela de argamassa, uma argamassa diferente. Totalmente diferente uma da outra. Se você fizer um ensaio de aderência, de arrancamento ali, você vai ter uma variação muito maior do que quando a gente faz com argamassa industrializada. Muito maior. A argamassa industrializada hoje é um produto que vem para ficar. Ela vem para ficar mesmo. Porque se ela é usada na Europa, num volume quase igual ao volume de concreto, se no sul do país já existe fábricas de argamassas, né? Existe concreteira só para fazer argamassa lá, só para fazer argamassa. Se no Nordeste, aqui em Salvador, já se usa muita argamassa, e por que a gente aqui não usa? Maceió usa mais argamassa do que a gente. A gente não usa argamassa aqui. Então, veja bem, quando você imagina, não é, que a argamassa estabilizada, industrializada, ela é caro para você, você não fez conta não. Tem que aprender a fazer conta, gente. Tem que aprender a fazer conta em obra. A conta está no custo final que você tem. As patologias que acontecem em argamassa são coisas terríveis. Desafloramento, né, bolor, né, que a gente chama de mofo. São coisas que quando acontecem não tem jeito não. Você tem que derrubar o reboco mesmo. E como é que isso acontece? Ela acontece sempre. Sempre acontece isso. Pela qualidade do agregado. Quando uma areia ela vai para uma concreteira, para uma indústria, o caminhoneiro ele tem um pouco mais de cuidado. Ele sabe que ali tem uma pessoa que vai olhar aquela areia dele, que pode até não ter muito conhecimento, mas vai ter uma pessoa para olhar que pode mandar voltar aquela areia dele. Quando vai para a obra, ele leva o que ele quer. Ele leva exatamente o que ele quer. Tem ninguém para receber, né? O menino sabe que tem que produzir, que a obra tem que correr. O pedreiro ganha por metro quadrado, dentro da produção. O encarregado, coitado, tenho muito respeito aos encarregados, viu? Tenho muito respeito por eles. Eu trabalhei 25 anos na construtora Queiroz Galvão. Não é? Quando uma pessoa trabalha 25 anos numa empresa, ou ele é puxa-saco ou ele é um bom profissional, né? Como eu não sou puxa-saco, então, quando eu digo um bom profissional que eu estou falando, é uma pessoa, é um conjunto, né? É o conjunto. Não estou falando aqui que eu sou o bamba do concreto, não estou falando nada disso, não. E eu já falei várias vezes para encarregado da gente lá, né, tentar explicar a ele uma forma de trabalho, e ele dizer para mim, não, eu faço há 20 anos desse jeito. Eu digo, faz 20 anos que você faz errado. Né? Vamos aprender aqui a fazer direitinho aqui, como é que a gente faz.
Mas é muito difícil se trabalhar com encarregado de obra. Isso aqui é até um alerta para o pessoal que é engenheiro, que trabalha em obra. Quando chega um técnico em edificações dentro de uma obra para fazer um trabalho de qualidade, o encarregado não aceita ele, não. Não aceita de jeito nenhum. Ele vai para ali para sofrer, entendeu? Isso aí eu sei porque eu vivo muito envolvido aí com a Escola Técnica Federal aí, com o pessoal de lá. E uma vez eu perguntei assim, por que é que a gente não vê técnicos em edificações nas obras? Por que não vê? Porque ele pega o cara do almoxarifado para fazer uma moldagem de concreto. Que o cara do almoxarifado não quer fazer, já pega um servente lá qualquer e manda fazer. Eu já vi, dentro de uma obra, um camarada moldando um corpo de prova de concreto com a mão. Ele pegando o concreto com a mão e jogando dentro da forma. Eu perguntei, meu filho, você aprendeu isso aonde? Aí ele disse o nome de uma empresa de maior referência aqui do Recife. Eu digo, não, você não aprendeu lá não, isso aí não. Não aprendeu lá de jeito nenhum. Não é? Então, a falta que existe, não é, de pessoas articuladas que possam falar de tecnologia, elas estão fora da construção civil. A construção civil é um engenheiro, um encarregado, se eu estiver mentindo aí alguém pode me dizer. E só. Não tem nada. E a gente se preocupa único e exclusivamente com resistência de corpo. Que eu tenho o prazer de dizer que foi muito meu amigo. Ele dizia que quando você chegar numa obra, que você vê uma pessoa muito limpo, muito bem vestido, né, com capacete branco e mais limpo que tiver, aquele ali é o estagiário. Porque muitas vezes o estagiário ele não foi preparado para aquilo, ele não entende que ele está começando a vida acadêmica dele ali, ele está começando a vida, né, de profissional dele ali. Ele não entende que trabalhar em construção civil é se melar de concreto, é botar a mão na massa mesmo, é chegar junto, né? Então a construção civil ela está formada nisso. E a gente precisa melhorar essa nossa qualidade na construção civil. Como, infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, e não vai mesmo. Né? Porque eu esperei 38 anos e não aconteceu. Não aconteceu. Quando veio acontecer, para mim, sinceramente, já não tinha muita graça mais. Foi quando eu deixei a Queiroz Galvão e fui para o Grupo João Santos. E lá no Grupo João Santos foi montada a concreteira na Salmix, na época, em 2004. E eu fui para lá coordenar na Salmix. O Grupo João Santos, seríssimo, um negócio bacana. E lá a gente conseguiu realmente fazer um trabalho bem feito. Tem algumas pessoas aqui que trabalhou junto comigo lá, que foi fornecedor meu, e viu que a gente trabalhava, que a gente conseguia fazer um trabalho bem feito. Quando eu fui para a Nação Mix, eu recebi um telefonema. Quando eu olhei, era o professor Joaquim Corrêa. Eu quero falar com você. Eu disse, eu vou aí. E fui lá. Quando chegou lá, eu entrei na sala dele, ele disse, senta aí. Eu sentei, ele disse, você está saindo da Queiroz Galvão e você está indo para uma concreteira. Eu disse, é. Ele disse, na Queiroz Galvão você faz concreto para você, né? Eu disse, é. Ele disse, agora você vai fazer concreto, você agora vai ser prestador de serviço. Você sabe o que é ser prestador de serviço? Eu disse, sei. Você está com o pé no chão, o que é que você está fazendo? Eu disse, estou. Ele disse, então faça, e faça bem feito, e faça diferente. Não seja uma concreteira igual a muitas que tem aqui em Recife. Seja diferente. E a gente conseguiu fazer diferente. A Salmix foi uma empresa que teve aí por 11 anos no mercado. 10 anos que eu estive lá, nós não tivemos um resultado de concreto baixo.
Nós não tivemos. Algumas obras até chegaram para mostrar a gente que tinha um resultado no 2 baixo lá tal, mas numa extração de corpo de prova ou até, né, uma esclerometria, sei lá, a gente mostrava que realmente não tinha baixo. Então, minha gente, vê bem, nós precisamos. Eu estava lendo um artigo muito interessante. Há 60 anos, aproximadamente, que se estuda, que se tenta no Brasil, não é? Que a gente tenha uma qualidade melhor na construção civil. Que os nossos produtos de construção civil tenham uma durabilidade maior. E eu vejo, a argamassa parece que é um produto de terceira linha dentro da construção civil. O camarada, quando termina de fazer um serviço na construção civil, muitas vezes ele varre aquele material e, para não jogar fora, faz um chapisco. Pura verdade. É culpa dele? Não, pô, ele não sabe o que está fazendo, não. Se ele fez, foi alguém que mandou. Ou ele fez porque quando ele construiu a casa de Dona Maria lá, ou de Dona Zefinha lá, ele fez do mesmo jeito. Na construção civil ele faz do mesmo jeito. Não é? Então a gente precisa industrializar. O cara terceiriza o concreto e não terceiriza a argamassa. Ele terceiriza 70% do produto e 30% não. Eu fiz umas continhas longe, eu gosto de fazer conta. Fiz umas continhas muito interessantes. A argamassa industrializada, ela é aproximadamente aí 18% mais barata do que a que você faz na obra. Você está comprando um material, né, todo industrializado, todo pesado. Estou falando aqui da argamassa da Smart Massa, porque eu estou lá, não sei como é as outras, que deve ser do mesmo jeito também, né? O material todo pesado em peso. Você vai para as normas da BNT, você vai ver que quando o material é trabalhado em volume, né, você vai ter que trabalhar com desvio padrão maior. Quanto mais você traz para o peso, esse desvio diminui. Você faz uma dosagem de concreto trabalhando com material em peso, você pode trabalhar com desvio de 3. Nunca gostei de trabalhar com menos do que isso. Se você for para volume, bote 5. Um númerozinho bem rapidinho, eu estou dizendo a você o seguinte: você vai trabalhar com concreto de 30 MPa, com 300 kg de cimento, em peso. Se você for trabalhar em volume, você vai trabalhar com 340 mais ou menos. Então essa central de concreto hoje, né, ela fornece para a gente um produto realmente um produto de qualidade. Um produto de qualidade. Um produto onde você tem certeza que você trabalha dentro de uma só curva granulométrica. Uma só curva granulométrica. Areia é bicho complicado para concreto. Muito complicado. A areia é bicho complicado para concreto. A brita é industrializada. A brita é industrializada. Você vai pegar no inverno aí qualquer, uma brita mais suja, né? Porque no inverno acontece geralmente isso. Mas você faz o ano inteiro granulometria de brita, aí a faixa dela é quase a mesma, ela não muda. Né? Se faz de areia, ela muda, e muda muito. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: a areia de rio, ela tem uma granulometria muito mais heterogênea do que a granulometria da areia de jazida, que é o que se usa hoje aqui em Recife. Eu estou enganado, não é não. De jeito nenhum. Dependendo da jazida, você vai ter ali vários tipos, né, de areia. E quem está te fornecendo, ele não sabe não o que é isso não. Ele vai tirar de qualquer lugar e mandar para você. O maior problema dentro dessas areias são as areias que elas não são contínuas.
As areias que não são contínuas, ela deixa muito vazio nessa composição dela. Muito vazio. E esse vazio vai ter que ser preenchido com alguma coisa. Né? Ser preenchido com alguma coisa. E você não vai preencher, não. Se você usa, né, você tem um concreto lá, uma argamassa que você usa na sua obra, que o cara usa uma parte de cimento e 4 partes de areia, ele vai usar sempre aquilo ali. Só que aquela areia dele ali mais fina, ela está pedindo mais cimento. Por que ela está pedindo mais cimento? Porque ela está pedindo mais água. Ela está pedindo mais água lá. O que agrava é que quando você aumenta a água na sua argamassa, aí os problemas vão se multiplicar e muito. Não só na aderência, como nas patologias. Não só na aderência, como nas patologias. Mas vai muito. Muito. Água em concreto. Falar em concreto não. Água em cimento. Ela já é nociva em cimento. Partiu de 0,38 de fator água cimento, ela já é nociva. Não é? Já é nociva. E a argamassa, ela consome muita água, porque ela é só fino. Ela consome muita água. Tá certo? Mas aí, o camarada fala assim, não, mas eu uso o fator água cimento 0,70 na minha argamassa. O problema não está no fator água cimento não, pai, está na quantidade de água que você usa na sua argamassa. É a água total do concreto. Não tem nada a ver com o fator água cimento. É o percentual de água total que você usa no seu concreto. Quando esse percentual de água aumenta, você tem que aumentar o consumo de cimento. Quando esse percentual de água aumenta, você aumenta o consumo de cimento. Só que o camarada lá, ele não está aumentando, não. Ele está botando água no concretozinho dele lá. De uma areia que chega na tua obra contaminada, né? Daqui a pouco, você vai olhar lá. O pessoal chama, né, de salina, né? Tá lá. Tá lá aquelas manchas. Aí o cara fala assim, não, vai lá na Sica, que a Sica tem um produto que você bota aí, melhora. Eu estou falando Sica porque é um nome como telha brasilite, né? Ninguém chama telha de amianto, né? Não estou falando aqui do produto do fabricante Sica, não. Aí bota lá um aditivo que melhora. Né? Eu não conheço esse aditivo lá na Bauchemie. Eu não conheço. Né? Eu não conheço, né, Paulo? Eu não conheço. Na Bauchemie eu não conheço, não. E aí os problemas vão acontecendo, e no final, tu passa, não é, de 30% do teu custo de argamassa para 40%, 50%, e você nem notou isso aí. Você não notou de jeito nenhum o que está acontecendo na sua obra. Quando a gente industrializa a argamassa, o primeiro ponto que a gente fixa é tirar a água da argamassa. É tirar a água dela. E a gente vai abrir o slump, abrir a consistência dela com aditivo. Então você vai botar ali 2 ou 3, né, espécies de aditivo naquela argamassa, e ela vai te dar uma trabalhabilidade, que é um negócio fantástico. A primeira vez que eu cheguei numa obra com argamassa, o pedreiro ficou impressionado. Porque parecia um sorvete, assim, aquela coisa. Ele passava a colher e ela não tinha resistência na colher de pedreiro. Né? Quando você vai fazer os assentamentos dos blocos ou dos tijolos, que você começa a assentar em cima do bloco, a perda é muito pouca, porque a coesão da argamassa é muito boa. A coesão dela é muito boa, então a perca é muito menor. Não é? É muito menor, porque os aditivos fazem isso. Depois Paulo Cabral vai dizer quais são as ações dos aditivos, que eu fiz um trato com ele que nem ele fala de concreto, nem eu falo de aditivo, porque senão não dá certo esse negócio não. Né? Então, essa argamassa, quando tu recebe ela industrializada, não é? O pedreiro acha bom,
o teu reboco lá, o teu trabalho lá, os teus assentamentos, vai ficar um negócio perfeito. Quando você vai fazer o ensaio de arrancamento, aí eu vou chegar aí num ponto que você vai... Toda vez que se faz um ensaio de aderência, de arrancamento, a gente tem uma variação muito grande de resultado. Existe uma variação muito grande de resultado. Mas eu estava até comentando ali com um amigo, com um menino, o seguinte. Um concreto, ele é definido. Vamos voltar para a argamassa. A argamassa ela é definida pela sua maior resistência. Né? Se eu pego uma argamassa e faço X corpo de prova e eu rompo ele, então a resistência dele vai ser a maior. Está lá na norma, maior dos valores, né? Porque ele não ia simplesmente num corpo de prova, né, ter um milagre dele dar o maior. O erro de ruptura de concreto, em concreto, sempre dá para baixo. Os erros são muito grandes. Né? Tem um artigo que eu até participei desse artigo muito bom, que fala sobre o impacto da resistência do concreto, né, em relação às moldagens. O que a gente vê de pessoas que não sabem moldar um corpo de prova, não sabe romper um corpo de prova, não sabe facear um corpo de prova, é muita gente. Porque não tem a oportunidade, né, de receber ali uma instrução, alguma coisa parecida. Então essa argamassa estabilizada é um produto, eu não estou vendendo aqui produto não, viu? É um produto que ela veio para ficar mesmo. É um produto maravilhoso que todo mundo, quando vê, quando olha, eles se agradam. Mas aí, quando você vai fazer o ensaio de aderência da sua argamassa, ela dá diferenças, ela dá 50 e dá 150. Bom, não é possível que num metro de argamassa, não é, a gente tenha 2 ou 3 argamassas diferentes, ali é uma só. Então, o problema está ou no substrato, ou está na aplicação. A argamassa estabilizada não é para o pedreiro estar com ela na obra, dentro de um carro de mão, jogando água dentro dela, não. Ela está pronta. Ela vai perdendo a estabilização dela quando ela entra em contato com o oxigênio. Até então, não. Então não precisa o pedreiro estar jogando água dentro do carro de mão para, como diz, para amolecer a argamassa. Ele está jogando um produto nocivo dentro da argamassa. Que quando você vai fazer o ensaio de aderência, você vai ter esses problemas. Outra coisa muito importante nas obras é o seguinte, é a questão do chapisco. Né? O cara compra bloco de alvenaria, porque o bloco de alvenaria não carece de chapisco. Eu até concordo que um bloco de alvenaria, tá certo, que não seja aparente, ele não careça de um chapisco para você botar um embolso lá, botar uma argamassa nele. Eu não vejo. Agora, cara, você compra um bloco de alvenaria que ele é mais liso do que essa parede aí. Como é que ele vai pegar uma argamassa? Me diga. Não vai. Não vai. É uma luta muito grande nesses pré-moldados aí, para você fazer o pessoal entender que o bloco de alvenaria não tem que ser bonito, não, pô, ele tem que ser feio. Agora, se você quer um bloco de alvenaria aparente, aí é outra coisa. Mas quando você tem uma obra que você vai usar argamassa nele e você não vai chapiscar, tenha, não é, a preocupação de visitar lá os seus fabricantes de bloco e pedir para que eles usem um material mais adequado. Se ele não tiver um pó de pedra mais grosso, que ele utilize uma brita 7, uma brita 9, né, Rodrigo? Geralmente você usa e você tem um bloco, né, que ele é bem mais áspero. Quando você joga a argamassa, ele vai pegar, mas vai pegar bonito. Não vai ter estancamento nesse produto. Mas não vai ter mesmo.
Quando você joga uma argamassa na parede, quando você faz um reboco numa parede, com argamassa perto da linha, né, 80% ali dentro da norma, né, você vai ter uma acústica melhor, né? Tudo melhora. Tudo melhora dentro desse produto. O que mais preocupa hoje, em obra de construção, é o que a gente acabou de falar, é custo. A gente tem que aprender a fazer conta, vou dizer de novo. A gente precisa aprender a fazer conta. Né? Porque a argamassa estabilizada, eu fiz conta, e ela dá de 15% a 20% de diferença para menos. Agora, não adianta você comprar a argamassa estabilizada da Smart Massa e você não ser parceiro. E você não ter a condição de entender que aquela argamassa, ela também carece, não é, de um certo cuidado. Quando você compra a massa, que você trabalha ela durante o dia, e você não sobrou alguma massa lá para você trabalhar nos dias sequentes, você tem que pegar essa argamassa, essa caixa, ela tem que ficar num lugar plano, para que você possa botar uma lâmina de pelo menos 2 centímetros d'água em cima dela, que é para exatamente ela não ter contato com o oxigênio e ela não entrar em estado de endurecimento. Aí você chega na obra, o camarada bota a caixa a 45 graus. Não é? Aí não bota água, não tem cuidado no recipiente, na caixa d'água, que é fornecida. Né? Essas caixas d'água são fornecidas, né, pela empresa. É colocado lá 10 caixas d'água, 15 caixas d'água lá. Quando você chega lá com 2 semanas, está a caixa d'água quebrada, porque o cara meteu a pá dentro, quebrou a caixa. Aí está a caixa furada, a argamassa passa 2 dias sem o camarada ter os devidos cuidados nela, sem botar a lâmina d'água, aí o cara liga. Ó, a argamassa endureceu. Aí quando você chega lá, aí está lá a argamassa realmente dura, porque o cara não fez os procedimentos. Aí você vai de novo dizer ao cara os procedimentos. Aí na outra semana o cara liga de novo para você, dizendo que a argamassa está dura, porque então só funciona se houver uma interação entre a prestadora de serviço, né, a fornecedora de argamassa, e o cliente. Mas só para fechar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante esse tempo todo que eu trabalho em construção civil, eu já vi um bocado de coisa acontecer. Coisas boas e coisas ruins. Mais coisas boas do que coisas ruins. Eu já vi concreto passar um mês e não entrar em estado de pega. Um mês. Tá certo? Eu já vi. Da gente, um mês depois, tirar ele com jato d'água. O cara se aperreou lá, e agora o que é que eu faço? Eu digo, vamos tirar no jato d'água que sai. Né? Senão tu vai ter que arrancar a tua ferragem toda, tirar as cabaças todas lá, vai ser uma confusão. A gente tira no jato d'água. E já vi concreto endurecer em menos de 1 minuto, em segundos. Tá lembrado, Rodrigo? A gente fazia o ensaio do concreto, fazer a dosagem na betoneira, e você olhar para o concreto assim, achar que ele daria um slamp test ali de 14. A experiência, muitas vezes a gente tem essa experiência, né? Paulo Cabral é craque nisso. Paulo Cabral é craque nisso. Ele diz, o slamp dá certinho. Geralmente ela acerta muito próximo. É uma briga danada ele e Denis, né? Para ver quem acerta mais. Né? Mas os dois são danados para isso. E a gente vê o concreto lá, bicho, dá 14. Quando a gente botou na betoneira, no carro de mão, a colher de pedreiro não entrar mais, né? Imagine só. Aí vem toda aquela confusão, né? E o que é? Patologia de concreto é complicado. Patologia de concreto precisa de estudo, precisa de tempo para se fazer. Não é bem assim, não. Né? Tem um bocado de gente que dá um pitaco arretado, né? Isso é aquilo, né? É o aditivo. Né?
É o aditivo, né? Tal, mas assim, eu digo a vocês com certeza, né? Me desculpe aí os fornecedores, né? Como eu não sou agregado a ninguém e eu tenho assim, muito prazer em dizer que muitos fornecedores aqui, muitas indústrias da construção civil me questionam muito, porque eu questiono eles, né? Mas o maior vilão que nós temos dentro da construção civil é o cimento e a areia. Tá certo? Cimento e areia, né? Na nossa indústria, quando você industrializa o material, você recebe o cimento, você ensaia ele. Você recebe a areia, você ensaia a areia. Aí você vai dizer, mas será que sua areia, toda ela é igual? Não. Mas quando ela muda, o traço muda. Na hora que muda a areia, muda o traço. Na hora que você muda a curva da areia, porque você tem que trabalhar como nós trabalhamos. Como é que a Smart Massa trabalha hoje? A gente tem uma curva granulométrica dos nossos concretos e das nossas argamassas. A gente tem uma curva granulométrica. Então, na hora que você mexer no agregado, essa curva vai mexer. Você vai lá, na composição dela, o computador é amigo da gente que só a gota, né, para isso, né? A gente faz umas planilhazinhas que ele chega junto. E você ajusta ela. Então, você vai ter uma argamassa ali, que você está recebendo, ou um concreto, que também lá se faz concreto, né? Mas que o produto de base da gente é a argamassa. Você vai ter um produto ali que você vai estar, eu vou dizer, sem medo, um produto ISO 9000. Pronto. Um produto onde os agregados são estudados, recebidos por um laboratório. Existe um laboratório para isso. A pessoa que está dentro do laboratório, que a gente chama de estagiário, é praticamente um engenheiro civil. Então você veja que existe investimento. Praticamente um engenheiro civil. Camarada muito qualificado, tá certo? Que com certeza vai ter um futuro muito bom, aquele rapaz. A gente está apostando nele lá. Então existe uma diferença muito grande de você entregar o seu produto, né, um dia a 4 trabalhadores, no outro dia a outros 4, e no outro dia aos outros 4, muitas vezes trabalhando, isso é verdade, dentro de obra, né, numa má vontade danada, né, muitas vezes trabalhando, eu tenho o maior respeito pela, como a gente chama, pela peãozada, né, mas eles são muito sacrificados dentro de obra. E isso às vezes, né, isso às vezes deixam ele meio, né, tem um amigo meu que é psicólogo, que ele diz assim: a pobreza faz o bonito ficar feio. Isso é verdade, né? Às vezes você vê uma pessoa assim, a pessoa toda desarrumada ali e tal, e dá um trato naquela pessoa, ela muda de uma hora para outra, né? E o trabalhador da construção civil, em geral, ele é muito sofrido. Ele é muito sofrido, o trabalhador da construção civil. E, além de tudo, ele não tem ninguém, tá certo, para dar uma orientação, para chamar, para dizer como é que faz, apenas manda. Ó, vamos fazer esse traço aqui de argamassa aqui, bota 3 aqui disso, 3 daquilo, tal, e tchau, e benção, acabou-se. Ela industrializada é diferente, né? Tu pode até mudar o operador da usina, da central de concreto, pode até mudar, né? Mas ali os pesos, tudo computadorizado, ela vai vir o mesmo peso ali para você, não vai mudar nada. É o mesmo peso, você vai receber um produto, tá certo? Todo dia você tem certeza que você está recebendo o mesmo produto. Construção civil é variável, como diz até minha filha ali. Construção civil é variável. E eu acredito nessa variável da construção civil. Né? Mas se a gente tiver muito cuidado, esse desvio vai ser pequeno. Né? Se a gente tiver muito cuidado nessa variável da construção civil, com certeza o desvio vai ser pequeno. Tá certo? Dentro de argamassa, existe outro produto que ficou um pouco sem credibilidade no mercado,
que foi as argamassas autonivelantes. A argamassa autonivelante, ela chegou em Recife aproximadamente aí em 2004. Em 2004, mais ou menos, ela chegou em Recife nessa data, nesse período. Foi quando eu estava chegando na Nassau Mix. E um dos grandes estudiosos dessas argamassas autonivelantes, que é um espanhol, que eu também sou muito amigo dele, ele é uma pessoa muito gentil, ele ligou para mim e perguntou se eu poderia dar uma ajuda no desenvolvimento dessa argamassa. E eu disse que eu podia. A Nassau tinha um laboratório muito bom, e nós lá fizemos um desenvolvimento nessa argamassa, e foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. Nós fizemos um teste na Moura do B, lá em Casa Amarela, num prédio. Nós começamos às 7 horas da manhã. O primeiro carro de argamassa chegou às 9 da manhã, mais ou menos, lá. Às 2 horas da tarde a gente tinha feito 5 pavimentos. Sabe o que é você fazer 5 pavimentos, né, de piso autonivelante? Perfeito para você colocar a sua cerâmica lá. Perfeito. Mas aí surge aquela história que eu estou falando aqui agora, né, do antiprofissionalismo. Aí o cara comprou uma bomba, não sei aonde, e diz que sabe fazer argamassa autonivelante. E vai te vender argamassa autonivelante, que não é argamassa autonivelante, né, que é um produto de terceira categoria. Eles têm a mania de dizer o seguinte: não, você me manda argamassa e eu já tenho meu produto que eu vou colocar nele meu aditivo e ele é quem vai autonivelar. Quando nós começamos lá a fazer o estudo das argamassas, uma coisa que Fernando falou muito comigo é que o nosso produto tinha que ser da gente. Os aditivos tinham que ser da gente. A gente é quem ia fazer o produto da gente. O cara fala assim: não, você manda argamassa, cimento, areia e água, e aqui eu boto o aditivo, porque isso aqui é... Como é que ele dizia, Fernando? Um negócio da Coca-Cola. A gente aqui, isso é que nem a Coca-Cola, só a gente que sabe e tal. Aí o cara bota um aditivo lá, que ele nem conhece o aditivo. Aditivo para ser usado, ele tem que ser estudado, ele tem que ter compatibilidade com cimento. Aditivo é inerte a areia, brita, água, é inerte a tudo. Aditivo reage simplesmente com cimento e mais nada. Aí o cara pega um aditivo que ele não conhece, joga na argamassa. Os aditivos superplastificantes, né, você tem que saber utilizar ele muito direitinho, porque senão ele vai exudar, e exuda mesmo. Ele exuda. E por esses motivos, a argamassa ficou realmente sem mercado, ela saiu do mercado. Hoje nós temos um produto lá na Smart Massa. Eu acho que é a maior referência em argamassa aqui de Pernambuco. Chegou para mim, para Fernando, e disse: você tem ouro aí, ó. Quando a gente mostrou a ele lá o vídeo do produto, ele disse: você tem ouro. Isso aí é ouro. Não sei por que isso aí ainda não está no mercado. Não é? Se você for fazer uma conta da argamassa autonivelante para o piso feito lá com farofa, com qualquer coisa lá pelo pedreiro, a diferença tanto de custo como de qualidade é muito grande. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Tá certo? Se você fizer um ensaio de aderência num piso feito, numa obra, com argamassa, com farofa, como eles chamam, ele passar na aderência, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Entendeu? Agora, a argamassa autonivelante é outra coisa também que depende muito, né, da parceria.
a gente tem que ter um substrato que realmente esteja pronto para receber a argamassa autonivelante. Se a gente não tiver, ela vai dar o mesmo problema. Ela pode até não exudar, não dá esse problema de exudação, mas ela vai dar um problema de aderência. Ela vai dar. Agora, que a produtividade dela é uma coisa assim... Quando você vê trabalhando, quando você vê aplicando uma argamassa autonivelante, a gente que trabalha com concreto, a gente diz assim, dá vontade até de comer. É uma coisa tão bonita, uma coisa tão, né, você vê uma coisa assim, um negócio industrializado, uma coisa ali que não tem a mão do homem, não. É uma coisa mesmo feita para ficar. Você bota a argamassa aqui, ela autonivela todinha. Fica aquela coisa bonita lá, sem você ver água subindo, não é? No outro dia, você vai lá e você vê que o produto realmente está aplicado. É mais um produto que a gente precisa acordar para ele. Né? A argamassa autonivelante é um produto que a gente precisa realmente acordar. Né? A gente tem muito essa coisa de dizer assim, não, eu já fiz, não prestou, vai para tente de novo. Né? Se alguém não é, que chega perto de você, pai, vamos fazer que presta, você tem que ouvir a pessoa. Você já fez? Fiz, prestou. Né? Eu fiz a argamassa autonivelante aqui 3 vezes. Porque ninguém quer. Eu fiz esse teste na Muro do B. Depois teve uma obra grande da Minha Casa Minha Vida, da construtora Queiroz Galvão, aqui em Candeias. O Candeias é uma obra lá, daquela obra muito grande. E eu dei a ideia lá para o pessoal não, ninguém queria. Fizemos um teste, foi a obra toda feita. E fizemos também ali no shopping, no pátio. Nós fizemos lá. Piso. Você vê a dimensão do piso, né? Lá. Sem uma trinca. Né? Por que não tem trinca? Porque quando é que a argamassa autonivelante, por que ela não dá trinca? Porque ela é estudada. Né? Os aditivos que são utilizados ali são os aditivos exatamente para aquilo. Por que é que a argamassa autonivelante dá errado? Dá errado porque as pessoas trocam aditivo por água. O cara pensa que você, né, fazer um espalhamento da argamassa autonivelante é você botar água. Quando você bota água, ela exuda. Ela não tem pra onde ir, ela vai subir. Ela é mais leve, ela vai subir e vai embora. E vai deixar seu piso lá cheio de trinca, cheio de problemas, né, que você, além de quebrar, vai ter que fazer de novo. Né? Eu sou muito grato aí pela paciência de vocês, de ter escutado aí essa conversa da gente, mas tenha certeza que é uma conversa assim, sem ser propaganda falsa, é uma conversa realmente de experiência. Né? Experiência não é tempo de serviço não, né? Experiência, ela vem de experimentação, de você fazer, ver, olhar, deu errado, vamos tentar fazer de novo. Vamos tentar fazer, e a gente, com certeza eu fiz muito isso na minha vida. Eu fiz muito isso. Entendeu? E com certeza eu tenho assim uma experimentação danada nessa vida de construção civil. E eu vou falar para vocês uma coisa sincera mesmo para vocês. O que eu falei no início, que eu não queria mais trabalhar em construção civil. Eu tinha terminado meu tempo e ia dedicar minha vida à educação, que realmente sempre foi o meu foco, a educação. Mas aí, você sabe, né, aquela história que o filho bebe água do mesmo pote, né? Aí daqui a pouco, aí você tem uma filha que ela faz o curso de sociologia. E no dia que ela se forma, ela fala, pai, eu quero fazer engenharia civil. Tá, nossa. Né? E a outra vai na confusão dela, e daqui a pouco você tem 2 filhas dentro da construção civil e você fica um pouco atrelado sem poder sair naquele momento, né? Pelo menos você dá uma ajuda ali enquanto elas estão se integrando ali e tal. O menino aqui do aditivo fica dizendo que eu não vou sair nunca, mas eu vou sair. E para trabalhar na construção civil eu só voltei, na verdade, porque eu tive, realmente eu tenho credibilidade no projeto da Smart Massa. O primeiro contato que eu tive com o Marcos, né, a gente chegou lá um dia e a gente bateu um papo assim muito sincero, até com outro tipo de projeto.
não é? Mas eu fiquei olhando com bons olhos a empresa. E depois, como eu falei para vocês, aí o Fernando me fez um convite para ir para lá. Eu pensei 2, 3 vezes, né? Eu contei até 10, porque eu não podia terminar o meu tempo de construção civil, não é, fazendo besteira. A gente tem que sempre terminar. Não precisa ser o melhor não, mas fazer o melhor que você pode. Eu acreditei no projeto e realmente eu estou vendo o projeto fluindo dentro da empresa. Um projeto que eu apresento assim com muita satisfação. Porque se não fosse, com certeza eu não estaria aqui. Não estaria mesmo. Eu estou porque eu realmente acredito. Eu vejo que a coisa acontece. Eu vejo que eu digo assim, precisa disso. A gente precisa disso. E ninguém questiona. A gente precisa botar isso, ninguém questiona. Vamos botar. A gente precisa fazer assim, faz. Entendeu? Boa noite para vocês. E agora eu vou apresentar para vocês Paulo Cabral, que é da MC Balchemy, né, uma empresa que também é fornecedora da gente lá, dos nossos aditivos. Uma empresa que eu também, com minha experiência, dou muita credibilidade a esse pessoal, né? A gente trabalha junto há muito tempo mesmo. Muito tempo, nunca tive um problema, nem de relacionamento, nem de produto com a MC Balchemy. Entendeu? Porque é assim, ele já sabe minha lei como é. Quando dá tudo certo sou eu, quando dá errado é ele. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vou pedir para o colega ali colocar aí a apresentação. Como o professor falou, meu nome é Paulo Cabral, eu sou da MC Balchemy, trabalho há 8 anos na MC Balchemy. Quem não conhece, a MC Balchemy é uma empresa de produtos químicos para construção civil, é uma empresa alemã com mais de 50 anos de mercado. Estamos no Brasil há 18 anos já no Brasil e trabalhamos especificamente químicos para construção civil. A MC Balchemy hoje ela é seguramente aí está entre as 3 maiores do mundo. Estamos em mais de 40 países, cerca de 2.800 funcionários ao redor do mundo. No Brasil temos hoje, já chegamos a ter 350, hoje temos 280 devido à retração de mercado. E estamos aqui, temos 2 fábricas no Brasil, uma em São Paulo, em Vargem Grande, que já tem 18 anos, e temos uma fábrica aqui em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, que foi inaugurada em 2012. E estamos aí no mercado, toda a linha de aditivos para concretos, impermeabilizantes, e a MC tem um produto que se chama Power Mix, que são os aditivos, uma gama de aditivos específico para trabalhar argamassa estabilizada. A argamassa estabilizada você não consegue fazer ela sem aditivo, né? Vou passar aqui alguns slides aí para a gente ir conversando. Vamos ver se fosse. Acho que não está indo. Ah, não, porque está desligado aqui. Aí não vai, né? Agora foi. Desligado não ia funcionar, né? Aqui tem o conceito do que é argamassa estabilizada, né? Ela é uma argamassa úmida composta de cimento, areia e água, como argamassa convencional. E então ela é uma argamassa úmida composta de cimento, areia e água, aditivos químicos, eventualmente uma cal hidratada e adições que podem ser também adicionados a ela, uma sílica, uma metacaulin, para melhorar a questão da granometria da areia, né? Se a areia, se não tiver uma areia boa, precisar de alguma adição, você pode adicionar a sílica, o metacaulin, o cinza volante, algum tipo de adição para melhorar a composição da sua massa. Ela é uma argamassa, trabalha igual uma argamassa ensacada, uma argamassa rodada em obra. Quando aplicada, ela vai ter o mesmo desempenho, segundo a norma NBR
13281 de 2005, né? Então ela não tem nada diferente. Só a única questão é que você já compra ela úmida. Você já vai comprar, em vez de comprar ela ensacada, adicionar água na obra, você não vai ter um controle daquela água. Às vezes o mestre diz, eu quero mais molinha, tem outro que eu quero ela mais firme. E aí, botou mais água, cai a resistência, você começa a danificar a sua argamassa. E você comprando ela industrializada, ela já vem pronta, com a água que precisa no traço, com até uma sobra para essa lâmina de água, como o professor falou, que precisa colocar para estabilizar ela. Essa lâmina de água você tira o excesso e o resto você já mistura na massa e pode ser aplicada, né? Ali tem um pouco das áreas de aplicação, como o professor já falou, né? Ela pode ser reboco interno e externo, usada para assentamento, de vedação, argamassa de enchimento, argamassa para piso, né, que são as autonivelantes. E tanto a autonivelante como pode ser feito também uma argamassa firme para aplicação de piso, mas a autonivelante você vai ter o benefício de produtividade, né, que na convencional você vai ter que ter muita mão de obra, que na nivelante você consegue reduzir bastante. Praticamente vai ser o cara segurando o mangote da bomba e outro fazendo o adensamento. 2 pessoas você faz um andar todo. Aqui tem alguns produtos onde elas podem ser aplicadas, né? A argamassa estabilizada, a argamassa de preenchimento e a argamassa autonivelante. Aqui temos algumas fotos da aplicação, né? Vocês podem ver aí a argamassa estabilizada, sendo feito o reboco, o assentamento. A argamassa de preenchimento ali foi feito para passar uma tubulação e fixar essa tubulação. Foi preenchido todo com a argamassa e o piso autonivelante lá. Colocou, vai só uma pessoa com o mangote espalhando ela no piso e depois vem outra só dando um acabamento com uma ferramenta tipo um rodo, só para ela ir adensando e nivelando ela, né? Agora um pouco dos aditivos para você produzir essa argamassa, né? São praticamente, a linha é composta por 4 aditivos, não quer dizer que em toda a argamassa você precisa utilizar os 4 aditivos. Tem uma argamassa você utiliza um tipo de aditivo, outra, e tem argamassa que você tem que trabalhar os 4 aditivos, aí vai depender de caso a caso, né? Os aditivos são incorporadores de ar, o inibidor de hidratação, que é chamado de inibidor e também estabilizador de hidratação, o adesivo acrílico e o modificador de viscosidade. Agora a gente vai falar especificamente de cada produto desse aí para vocês entenderem como é que ele trabalha na argamassa, né? O incorporador de ar, como é que ele trabalha lá na argamassa? Ele introduz microbolhas entre os grãos do cimento. Ali tem uma foto que a gente pode ver. O azulzinho mais escuro é o grão de cimento e entre o grão é criada uma bolha, uma microbolha de ar, que no microscópio você consegue ver, que ele faz essa dispersão do cimento. Então, ele precisa de menos água, por quê? Porque é introduzido essas microbolhas entre um grão e outro. Então, ele faz uma dispersão no cimento e você consegue ter uma trabalhabilidade maior com menos água. Então, ele incorpora esse ar controlado, né? Porque se você incorporar demais, ele vai ser maléfico, que vai reduzir a resistência. Então, é tudo ensaiado antes, feito o teste de dosagem, chegar no nível certo de dosagem, para poder ser utilizado. Não é chegar, vamos botar X litros e funciona não. Tem que ser ensaiado com cimento, com areia que vai ser utilizada, porque mudou o material, muda a dosagem completamente. Tem que ser ensaiado tudo novamente, né? Ele facilita também o acabamento superficial. Ele deixa, como o professor falou, fica aquele chantilly, ele deixa a massa bem bonita. Quando você vai desempenando, ela fica bem lisinha. E facilita a aplicação, redução de água, e ela ajuda na hidratação do cimento. Ela segura esse incorporador de ar, ele segura a água dentro da massa. Então a massa, a água vai estar lá dentro, ela vai hidratar o cimento por completo. Porque se você faz, ela começa a sair, como o senhor falou, com a questão de exudação, ela vai embora da massa, não vai ter água para hidratar o seu cimento bem ali. Daqui a pouco ele vai começar a fissurar porque não tem água para hidratar, né? Aqui tem um gráficozinho que a gente fez alguns testes, porque existem incorporadores de ar também para concreto, como a MC também tem incorporadores de ar para concreto. A gente pegou o nosso incorporador de ar para concreto e alguns do mercado e fizemos um teste de estabilidade
do ar que tem na massa com o incorporador comum, que é o cinza, e o azul é o incorporador específico para argamassa estabilizada. Então ali a gente tem na horizontal as horas e na vertical a quantidade de ar medido incorporado. Então a gente está vendo ali no zero, ele começa com 24 horas, ele já tinha 24% de ar incorporado. Quando ele vai cair passando as horas lá, ele cai com 72 horas, ele caiu ali para uns 22, 21 de ar incorporado, quando o incorporador de ar convencional, ele já caiu para perto de 16. Então, não é só pegar um incorporador de ar e fazer. Tem que ser um incorporador de ar específico para argamassa estabilizada, porque senão você vai perdendo o desempenho. E aí quando ele vai perdendo esse ar, a sua massa vai perdendo as características dela. Os aditivos agora, inibidores de hidratação ou estabilizadores de hidratação, né? Que você consegue estabilizar lá a sua massa de 24 até 72 horas sem ela perder as propriedades, para que ela se propõe. Então, como é que ele funciona? É um produto que proporciona a estabilidade inicial de pega de 24 a 72 horas, utilizado também para alcançar a resistência necessária de aplicação com o menor fator água-cimento. Ele vai também, junto com o incorporador de ar, conseguir baixar a sua relação água-cimento para você ter uma massa de melhor qualidade, né? Ali tem o nome dos produtos da MC, mas aqui é mais para vocês entenderem como é que ele funciona. Ele cria uma película no grão de cimento, que essa película, estando lá no grão de cimento, ele não deixa o cimento hidratar enquanto ele não tiver contato com o oxigênio. Então é importante, dosou, chegou na obra, bota numa caixa niveladazinha, uma lâmina de 2 centímetros de água, a caixa tem que estar nivelada. Se ele tiver com 2 centímetros de água e a massa que você comprar, eu comprei a 36 horas, a Smart Massa vai garantir que com o produto, a dosagem certa, ela com 36 horas ela ainda vai estar boa para aplicação, para 72 horas. Então agora, lembrando, tem que estar sempre uma caixa de água, uma caixa que esteja estanque, sem nenhuma entrada de ar e com a lâmina de água, porque se perdeu a lâmina de água, entrou em contato com o oxigênio, se ela tiver dosada para 72 horas, ela já começa a dar pega. Então é bem importante a questão da operação. Além do incorporador e estabilizador, tem o adesivo acrílico, que ele serve para melhorar a aderência, para ser feito o chapisco. Vou querer uma argamassa para chapisco, para reboco externo. Pode vir com esse produto? Pode. Tem que ser estudado e comprado uma massa específica com um produto que vai melhorar a aderência. Pode ser utilizado também. Os mais utilizados são o primeiro, o incorporador de ar e o estabilizador. Mas uma massa especial, eu preciso fazer um reboco e preciso fazer um chapisco, queria que tivesse uma aderência, meu substrato, a aderência não é boa. E aí você pode pedir também a argamassa com uma aderência melhor do que a comum, a convencional. E tem os aditivos modificadores de viscosidade, né? Que se o seu material, na região não tem um material muito bom, minha areia não é boa, eu não consigo um material bom e a massa não fica homogênea. Tem algum produto que me ajuda a melhorar a homogeneidade da massa? Temos sim, também tem uma linha Power Mix, o VMA, que ele é um modificador de viscosidade para argamassa estabilizada. Com ele, se ela tiver com a questão de exudação, a minha areia não deixa, não tem um agregado bom para trabalhar, só tem esse aqui na minha região, a gente consegue ajustar? Consegue, mas o ideal é trabalhar o agregado para usar o mínimo de produto possível, né? Aqui tem uma tabelinha que a gente fez com algumas vantagens da argamassa estabilizada contra a argamassa convencional, né? Tem a questão de estocagem. Na obra, você trabalhar com argamassa convencional, você vai ter que comprar cimento, areia, tem uma betoneira, o betoneiro para fazer. E na argamassa estabilizada, você só precisa ter a caixa para receber. Agendou, eu preciso receber hoje de tarde X metros de massa, 5 metros. Para amanhã de manhã, quando a equipe chegar, a massa já está pronta. Não tem que ficar a equipe esperando o betoneiro rodar. E vai sempre uma equipe, vai começar de 7, 8 e pouco, ainda vai ter a última equipe esperando massa. Então todo mundo chegando lá, tendo 5 metros de massa, só pegar no carrinho, subir, se já tiver no andar. Às vezes o pessoal recebe à tarde, para poder de manhã já estar com a massa pronta para
botar o pessoal para trabalhar, né? Tem a questão do desperdício, que é muito baixo. O desperdício da convencional compra areia, a areia fica lá, vai se perdendo, cimento rasga o saco, e ela está sempre na caixa, não vai ter problema nenhum. Vai ter desperdício, tem desperdício na hora de chapar, mas o desperdício é bem menor do que uma convencional, né? A gestão do controle de insumos, você só vai ter um insumo para comprar. E na tradicional não, você tem vários insumos para controlar o estoque. E essa você só vai controlar o estoque da massa pronta para aplicação, né? O transporte, a instalação, você só vai ter uma área para armazenar a caixa, outra vai ter que ter baia para areia, braia para guardar o cimento. Manutenção e obra, que a manutenção da argamassa convencional toda da obra. Aqui no caso a obra é o fornecedor, a manutenção é só as caixas de armazenamento. Tendo cuidado, tendo feito um contrato, precisa ter um cuidado na caixa para não quebrar, e o custo é mantido pelo fornecedor, né? O controle do traço, como o professor falou, o cara vai lá, quanto é de água no traço? É no capacete, bota 2 capacetes, hoje está um capacete, essa daí não, o controle de todos os insumos, a areia é testada, o cimento é testado, o aditivo, chega lá, um lote novo, eles guardam a amostra de retenção, testa para ver se o aditivo está tendo o mesmo desempenho. Todos os insumos são testados no recebimento, então você tem todo o controle. E a grande questão aí também é a mão de obra, né? Você vai ter uma redução, essa equipe que você tinha para preparar a massa, você não vai ter, é só a equipe de aplicação, que a massa já vem pronta. Muito obrigado aí, espero ter esclarecido os aditivos. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição aí. Bom, pessoal, aí fica aberto aí para perguntas, né? Por favor, se identifica aí na hora de perguntar. Boa noite, meu nome é Pablo, sou técnico de edificações e estou de engenharia civil. O que o professor falou, primeiro antes da pergunta, é só afirmar que o professor falou está certíssimo em obra. Você quer fazer as coisas certas, chega lá, comunica. Muitas vezes até o próprio gestor da obra, ele pede que você faz só isso aí mesmo, então infelizmente, né? Infelizmente, né? Eu também tive experiência de trabalhar na Tecomate como estagiário de edificações e fiz os ensaios de arrancamento e de ferriscan e de o martelo de Smith, né? E eu vi muito essa variabilidade de fazer um ensaio porque tem uma norma, né? 1 metro quadrado e tal. Às vezes muita gente botava o aparelho, com o peso do aparelho caía a argamassa. E muitas vezes quando a gente virava, toda rachada por dentro. Lógico, na época eu não conhecia, como estou conhecendo hoje, não sabia o porquê, né? Que estava estudando ainda, mas era muito variável essa diferenças de pano, né? Pano de ensaios. Mas minha pergunta é o seguinte, no caso da aplicação, os horários, suponhamos que vai aplicar essa argamassa de manhã ou à tarde, o sol a pino, ou à tardezinha, tá alguma variação de temperatura? Nenhuma, né? Não só... Aplicar ela na chuva, né? Você tem que ter um substrato, né? Tem que ter a pergunta que ele fez, questionando como você pode aplicar essa argamassa, né? Você tem que ter os cuidados, né? Dessa parede não está molhada, está muito limpinha, tal, mas de você trabalhar ela de manhã, ou à tarde, né, ou à noite, não tem nenhum problema, você pode trabalhar. À noite, né, à noite, o pedreiro vai ter que ter um cuidado de esperar um pouco mais na hora que ele for passar a régua. Ele não pode estar muito se adiantando. Né? Por isso que o bom mesmo é quando tem uma área grande para fazer um trabalho. Vai fazer um serão à noite. Aí o cara tem uma área dessa todinha para ele fazer. Aí ele começa aqui botando massa, quando ele chegar lá no final, sei lá, num tempo qualquer, ele já pode voltar para começar a cortar. Porque se for um lugar pequeno, ele vai querer ficar querendo terminar, não fica? Né? Aí você vai ter problema na sua argamassa. Quando você começar a cortar ela lá, você vai ter problema de estaqueamento, você vai ter fissuras que vão acontecer com ela, não é? Até dela soltar da parede. Né? Ela fazer um bucho assim na parede, como a gente fala, vai ter problema de acabamento, muitos problemas, mas assim, de aplicar no horário, você pode meter bronca mesmo, que ela, qualquer horário, não tem nenhum problema. Só isso?
os pisos autonivelantes que foi exposto aí e os convencionais precisam ter uma junta de dilatação ou precisa, né? Normal, a cada X metros, padrão, né? A junta de dilatação, essa junta de dilatação você vai ter que ter, tá certo? No caso dos pisos autonivelantes, você trabalha com essa junta só na parede, né? Trabalha com ela só na parede, porque senão você vai ter a questão, né, física, né? Quando houver a temperatura, né? A dilatação térmica, né? Exatamente, toda dilatação ela tem um coeficiente de dilatação, e esse coeficiente de dilatação da argamassa ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno porque os aditivos, tá certo? Porque é o seguinte, quando você tem um produto cimentício, você tem um produto que ele é feito à base de cimento, né? O cimento ele espera um pouquinho e quando ele vai, ele cai de uma vez. Tá entendendo? Quando ele vai, ele cai de uma vez. Quando você coloca os aditivos nele, aí é o que Paulo falou. Esses aditivos, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a molécula de cimento e segurar ele. Vai segurar ele aqui, ó. Você não vai. A molécula de cimento quer ele, você não vai. Só que o cimento é mais forte. Vai ter um momento que ele vai. Só que ele não vai ter a temperatura que ele tinha antes. Você vai diminuir essa temperatura e esse coeficiente, né? Esse alfa aí de dilatação vai ser muito pequeno mesmo. Um número muito pequeno. Beleza? Só isso? Boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou engenheira civil, sou engenheira da Dalanor Engenharia. E eu queria fazer uma pergunta a respeito das características técnicas, porque hoje a gente usa a argamassa múltiplo uso. Qual é a diferença da argamassa de múltiplo uso para a estabilizada? E a outra pergunta é a respeito do adesivo acrílico. Vocês falaram que a argamassa estabilizada eu poderia usar na área externa. Em fachada, o adesivo acrílico substituiria o chapisco? Boa noite, isso mesmo, o adesivo acrílico ele vai substituir com o produto chapisco, é o nome comercial de um produto, acho que da empresa, acho que é da Vedacity, né? Até o chapisco, ele é o adesivo acrílico substitui o chapisco, ele vai adicionado na argamassa e ele é justamente para fazer essa questão de ter uma melhor aderência. Como é de fachada, ele vai ter uma aderência e vai segurar a água dentro vai ajudar também a segurar a água dentro da massa para ela dar uma hidratação completa no cimento sem perder essa água. Como vai estar na fachada, incidência de sol, vento, o adesivo acrílico vai melhorar a qualidade da tua massa. E com relação à massa multiuso, a diferença é nenhuma. A diferença multiuso você vai ter que colocar, tem uma betoneira lá na tua obra, comprar e estocar ela para ser rodado para poder aplicar. A argamassa estabilizada ela vai funcionar igual, como eu falei lá no início. E a multiuso, né? Você não pode estabilizar ela, tá certo? Você não deve estabilizar ela. Você até pode, através de um estudo, você pegar essa multiuso e estudar ela. Vai lá numa betoneira, você faz um estudo com o estabilizador e você talvez até possa estabilizar ela, né? Eu não sei o custo final dessa argamassa, quanto é que ela vai ficar. Eu sei que ela deve ficar bastante caro. Mas tudo através de estudo. Você pode até estabilizar, não sei. Mas pode. Através de estudo. Não é bom? Certo. A minha questão, a dúvida do chapisco era referente ao próprio chapisco e não ao produto da Sica Chapisco. Sim. É a aplicação de chapisco em fachada para receber a argamassa. Eu preciso fazer chapisco para argamassa estabilizada com embolso externo. Precisa fazer o chapisco. Você precisa fazer chapisco em qualquer local, tanto interno como externo. Tá certo? Porque a argamassa, qualquer argamassa, ela vai depender do substrato. Se tua parede, tá certo? Ela não estiver pronta para receber a argamassa, na hora de você fazer o ensaio de aderência, ela vai dar problema. Então, você tem que chapiscar. Ou que você tenha um bloco de alvenaria lá, que você aplicou ele lá, que ele realmente tenha a parede rugosa, que ele tenha sido feito com um pó de pedra mais grosso, que tenham colocado nele uma brita no material para que ele fique rugoso. Mas o correto mesmo, para você fazer uma aplicação, é você aplicar o chapisco. E como eu falei, né? Chapisco não deve ser o resto do material que sobra, não. Chapisco tem uma norma para chapisco. Tem uma norma para. Inclusive na norma de arrancamento, quando você vai fazer a aderência,
Né? Aí tem toda a norma, quando ela rompe no chaupiço, quando ela rompe na argamassa, quando ela rompe no substrato. Tem tudo isso. Entendeu? A questão do chapisco, inclusive a argamassa estabilizada, você pode comprar ela. Eu quero uma argamassa para reboco, uma argamassa para assentamento, uma argamassa para chapisco. Você já pode solicitar ela na empresa, uma argamassa para chapisco, só para você fazer o seu chapisco, para poder estar o substrato já pronto para receber a fachada. Tá, joia? Boa noite. Leonardo Coimbra. Fala, velho. Beleza. Duas perguntas. Eu vi na apresentação que fala assim, eventualmente na presença de cal no traço. Tem alguma limitação com relação à estabilização e cal, ou é usado da mesma forma, não tem problema nenhum? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é, depois que a argamassa ela endurece, no estado endurecido como substrato, alguma diferença de desempenho, agulhamento, ou a mesma coisa, melhor? Como é que fica isso aí com relação? Foi bem. Quando a gente trata do material, você falou da cal. Da cal, se tem alguma limitação. Não. Você pode. Existem estudos onde usa somente a cal. Você pode fazer um reboco lá, fazer uma argamassa onde você só tem a mesma cal. Tá certo? Eu tenho algumas restrições quanto a isso. Porque alguns estudos que eu fiz, que eu não vou aqui citar porque não vai importar muita coisa, tá certo? Mas você pode usar até 25%, 30% misturado lá com cimento, você pode usar. Ela melhora muito, a cal ela melhora muito a questão da coesão. Entendeu? Ela fica uma argamassa mais coesa. É mais fina do que o cimento. Mas em compensação... Exatamente, ela faz uma liga melhor. Mas em compensação, ela demora mais para o pedreiro puxar ela. Isso não quer dizer que a gente não possa corrigir isso. Se pode corrigir isso tranquilamente. Tá entendendo? E qual foi a outra pergunta? Como substrato. Se tem a diferença. Ou no estado endurecido, uma fachada, por exemplo, você rebocou ela toda com estabilizada. Certo. Ela vai virar substrato para assentamento cerâmico e tal. Como substrato, se tem alguma diferença de porosidade, de agulhamento, enfim, desempenho enquanto substrato. Eu botei meu pano cerâmico lá e puxei depois. Vai ter alguma diferença ou é a mesma coisa? Não. Ela vai ter você. Inclusive nós fazemos, né, os ensaios da argamassa, tá certo, na cerâmica. A gente faz a argamassa na cerâmica e dá até melhor do que o substrato, tá entendendo? Tem mais alguma pergunta? Rogério, JBR Engenharia. Eu queria saber o seguinte, se existe alguma propriedade impermeabilizante na argamassa estabilizada, se vocês já trabalham com alguma propriedade dela, e se existe algum estudo, deve existir, com relação a custos, em relação a esse produto que vocês produzem e a comercializada, que atende a todas as... Certo. Com relação à impermeabilização, existe sim, você pode pedir uma argamassa, ela vai ser adicionado um produto que vai ser um impermeabilizante para argamassa, ou ela convencional ou estabilizada, mas é um produto à parte, não é a questão de argamassa estabilizada. Esse produto vai te atender tanto na argamassa estabilizada, como na argamassa rodada de obra, como no concreto, é um produto específico para impermeabilização. Com relação aos custos, a comparação... E outra coisa, qual o tipo de impermeabilizante que vocês indicam para esse produto de vocês? Para a gente trabalhar. Ele pode ser usado um impermeabilizante por cristalização, que na MC Bauchemie a gente tem a linha Shypex, que ele é um produto adicionado no estado fresco e quando ela é endurecida ele fica 100% impermeável, tanto a argamassa como o concreto. Ou então ser feita a impermeabilização depois posterior, né, por um hidroafugante ou uma manta, dependendo da área que você vai ter lá, uma manta, mas a gente tem produtos que ele deixa a argamassa impermeável, tanto a argamassa como o concreto por cristalização.